Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar ou os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditamos esses dias todos a parábola. Jesus, no capítulo 13 de São Mateus, fala em parábolas. Começa o texto sagrado de hoje dizendo que Jesus deixou as multidões e foi para casa. Casa, no Evangelho de Mateus, significa a igreja que nasce nas casas. E as casas serviam para a celebração da Eucaristia. Era costume os cristãos se reunirem nas casas para partilhar o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Os discípulos, nessa intimidade, então pede a Jesus para explicar a parábola do joio. Então Jesus disse: importante é semear o bem. Quem semeia o bem é o Filho do Homem, quer dizer, o próprio Jesus. Ele é a palavra do Pai encarnada. Ao mesmo tempo que Jesus é o semeador, Jesus também é a boa semente do reino. Mas quem semeia o joio é o diabo. É interessante que crescem juntos, mas tem um tempo da colheita. E aí joga o trigo, o joio para ser queimado. Isso significa que o trigo é o justo. Por isso termina a parábola dizendo: os justos brilharão como o sol no reino do Pai. É importante lembrarmos que tipo nós somos. O joio, que só fazemos confusão na vida das pessoas, que só fazemos fofoca, que passamos o dia inteiro falando da vida dos outros? Ou será que nós somos trigo, que semeamos o amor, a paz, a justiça, que no Evangelho significa aquela abertura em fazer a vontade de Deus, em viver a fraternidade, a solidariedade, a comunhão? Fazendo a vontade de Deus, nos tornamos santos. Um dia o tempo termina para todos, e o tempo que Deus nos dá, devemos aproveitar para nos santificarmos e para ajudarmos também as pessoas, e juntos todos edificaremos o reino de Deus. E hoje, dia 1º de agosto, iniciando o mês vocacional, devemos rezar pelas vocações e também
pedir sempre a graça para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento na vocação que nós respondemos e na vida que nós nos propusemos a viver. Nesse dia 1º, celebramos Santo Afonso Maria de Ligório, que nasceu na Itália no ano de 1696. Foi de grande importância para o povo, pois anunciou com firmeza e misericórdia a experiência do Evangelho. Ele era determinado e ele rompeu com o sistema do seu tempo. Voltou sua vida para o serviço do reino, pois ele era advogado e decepcionou-se com as trapaças dos tribunais daquela época. Tornou-se sacerdote aos 31 anos de idade. Trabalhou incansavelmente junto aos pobres, escreveu muitas obras importantes, como a Teologia Moral, e fundou, em 1732, os Missionários Redentoristas. Bendigamos hoje a Deus em Santo Afonso, que serviu com ardor missionário a Igreja, o Reino de Deus. Queremos caminhar com retidão.